Olá pessoal, então iniciando a nossa lista de exercícios, né, relativa ao sistema UTM, né. Então na aula anterior a gente viu a teoria, né, sobre o que é o sistema UTM, Universal Transversal de Mercator. Nessa aula então a gente vai fazer aí uma lista de exercícios, né, referente a esses conceitos, tá? Então o primeiro exercício, né, do sistema UTM, dando continuidade à nossa lista, é o exercício 16. Um profissional obteve as coordenadas UTM em Sirgas 2000 de um ponto em Joaçaba, Santa Catarina, por meio de posicionamento GNSS. Então está ali a coordenada este, né, Ezão, e a coordenada norte, Nzão. Né. Notem ali a coordenada este inferior a 500 mil, né, então a gente já sabe que se encontra a oeste do meridiano central, onde a coordenada este vale 500 mil, e a coordenada norte aqui, né, 6.995.000, então enfim, está no hemisfério sul, né, inferior a 10 milhões. Tá? Fuso 22, né, no estado de Santa Catarina Sul. Na documentação disponível de setembro de 1995, então aí há 25 anos atrás, né, é informado que a RN, a referência de nível que este profissional deseja encontrar, situa-se a cerca de 310 metros deste ponto de referência, em um rumo magnético de 30 graus noroeste. Pelas condições atuais do local, é provável que a RN de interesse esteja coberta por vegetação rasteira. Desta forma, o profissional deseja encontrar a RN por meio de posicionamento GNSS no sistema UTM. Calcule o azimuth de quadrícula a ser seguido a partir do ponto de referência. Então aqui qual que é a ideia, né, pessoal? O profissional tem esse ponto georreferenciado com as coordenadas UTM, lá no município de Joaçaba, né, e ele deseja encontrar uma referência de nível, uma RN, né, para fazer ali o seu serviço. Essa RN, a documentação que ele tem dessa RN, né, diz que ela está a 30 graus noroeste, né, pelo rumo magnético, pelo rumo da bússola, tá, numa distância de 310 metros desse ponto que ele se encontra, né. Só que hoje em dia, né, pelo reconhecimento do local, ele já sabe que provavelmente a RN está coberta por vegetação rasteira, então ela não está visível, né, tem que se procurar. Bom, ele está com o GNSS ali, né, então ele quer encontrar a RN pela direção das coordenadas UTM, ele vai configurar ali uma obra em UTM, por exemplo, né, e quer seguir pelo azimuth de quadrícula, pelo azimuth UTM. Tá? Só que o que ele tem é o rumo magnético, lá em 1995, né? Que como a gente viu, a declinação magnética ainda varia com o tempo, né? Não vai ser o mesmo rumo magnético hoje, né? Ele não pode pegar a bússola hoje, né? Abrir ali um rumo de 30 graus a noroeste e seguir, porque passados 25 anos, né? A direção é outra, né? O campo magnético variou. Então, como que ele tem que fazer, né, para definir o azimuth que ele tem que seguir, né? Porque, claro, né, pessoal, ele vai andar 310 metros. Se ele seguir no azimuth errado, né, ele vai parar em outro local, com a vegetação ali crescida, né, ele não vai conseguir encontrar o RN, né? Então, ele tem que seguir no rumo mais certo, né, o rumo mais exato possível, né, com os dados que ele tem, tá? Então, aqui é um exemplo, né, de quando a gente poderia utilizar esses conceitos, né, de norte magnético, declinação magnética na prática, né, porque muitas dessas RNs do IBGE, de fato, né, elas têm uma documentação antiga ali, um memorial descritivo antigo, né, aonde o itinerário para chegar até a RN é dado por rumos magnéticos, né, da época lá que foi feito o nivelamento geométrico. Então não é uma situação tão incomum assim de acontecer, tá? Bom, como é que a gente resolve esse exercício, né? Primeira coisa, né, então a gente tem que avaliar quanto que vale a declinação magnética, né? Aqui a gente vai usar os dois conceitos, né, pessoal? A gente vai converter o azimuth magnético para azimuth geográfico, geodésico ou verdadeiro, em função da declinação magnética, tá? E depois nós vamos converter, né, a declinação, o azimuth verdadeiro ou geográfico, o geodésico, né, para o azimuth de quadrícula, o azimuth UTM, em função da convergência meridiana, tá? Bom, então, primeira coisa, né, vamos obter a declinação magnética, tá, do município de Joaçaba, né, desse ponto aí, lá em setembro de 95, né, de 1995. Como é que a gente faz isso? Né? Não é a gente que vai calcular, né? A gente vai utilizar um modelo, tá?
Então, por exemplo, ó, vocês podem vir aqui no Google, né, e digitar, por exemplo, magnetic, né, declination, né, calculator, enfim, né. Vai abrir, o primeiro resultado aqui, né, do NOAA, que é um órgão americano, né, mais ou menos parecido com o IBGE, enfim. Essa página, ela calcula a declinação magnética para o local e a época, né, o dia, inclusive, né, que eu estou interessado, tá? Então, claro, eles utilizam modelos globais, né, não tem um alto grau de exatidão, mas, enfim, declinação magnética é realmente isso aí, pessoal, é aproximado. Até porque a direção da bússola é aproximada ali, né? Ela não vai ter um erro de segundos, né? Então, enfim, aqui a gente abdica da alta precisão. Quando a gente trabalha com azimuth, rumo magnético, né? Não está se falando aí de precisão ao nível do segundo de arco, tá? Bom, então, aqui a gente tem as opções, né? A gente pode entrar pela latitude e a longitude do ponto, tá? Escolher o modelo ali, né? Escolher a data do ano e calcular a declinação magnética, tá? Também tem a opção aqui de entrar com o nome da cidade ou o nome da rua, enfim. E aí ele consegue localizar também, né, em alguns casos, tá? Claro, aqui como a gente tem as coordenadas UTM, ó, pessoal, qual que é a ideia, né? Esse site ele não aceita coordenadas UTM, tem que entrar com latitude e longitude, tá? Então a gente vai primeiramente converter, né? A gente vai converter as coordenadas UTM para coordenadas geodésicas, né? Latitude e longitude, tá? Então, como que a gente faz isso, né? Pelo ProGrid, né? Então vamos abrir ali o ProGrid. E aí a gente já sabe, né? A gente está em Sirgas 2000 e quer continuar em Sirgas 2000, né? Como nos vários outros exercícios que a gente fez. Aqui a gente só está interessado em mudar nossas coordenadas, né? Então a gente vai entrar com as coordenadas UTM, este e norte, para obter as coordenadas geodésicas, né? Latitude e longitude, para poder inserir ali no modelo, né? Um ponto apenas, né? Então entrada via teclado aqui, inserir. Identificador, né? Então, sei lá, né? Joaçaba, por exemplo, né? Então, e aí as coordenadas, né? Do ponto. Então vamos lá. Então aqui a gente tem a nossa coordenada este, né? Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V ali. Beleza. Coordenada norte, lembrando, né, pessoal, assim como nos outros exercícios, né, então oeste com oeste, norte com norte, né, enfim, não trocar latitude com longitude e etc, né, então coordenada exão, oeste no campo exão, coordenada norte, nzão no campo nzão, né. Fuso, aí é muito importante, né, a gente tem que informar o fuso, aqui ele informa o fuso e o meridiano central, né, então fuso 22, meridiano central menos 51, tá. Porque senão tem 60 pontos, né, aqui no mundo que vão ter esse par de coordenadas este e norte, um para cada fuso, né, como a gente já viu na aula anterior, tá? Comentário em branco, né, enfim, continue salvar, saída na tela mesmo, né, e processar, tá? E tá aí, ó, temos as nossas coordenadas geodésicas do ponto, latitude e longitude, tá, em graus, minutos e segundos, né? Então vamos lá, pessoal, então vamos informar aqui a nossa latitude, né? A primeira coisa, né, é no hemisfério sul, tá? Então aqui a gente não vai entrar com o sinal negativo, né? Porque a gente seleciona a opção sul ou norte, né? Ou oeste e este, enfim, então não precisa do sinal, tá? Então vamos entrar com a nossa latitude ali, né? Ela vale 27 graus, então a gente pode entrar assim mesmo, ó, 27 graus, né? 9 minutos, né? Então 9 minutos e aqui a gente pode arredondar, tá, pessoal, né, 59 segundos, tá, a gente não precisa usar todas as casas decimais, porque a declinação magnética também não varia tanto assim, né, então 59 segundos, a gente arredonda ao segundo de arco. E na longitude, 51 graus, né, hemisfério oeste, né, Wzão, então beleza, 51 graus, 29 minutos, e arredondando ali, dá para arredondar um pouco para mais, né? 27 segundos. 27 segundos, tá? Aí, ó, eles têm esses modelos, né? Então, World Magnetic Model, né? International, já o Magnetic Reference Field, né? Enfim, deve ser Earth Magnetic Model, né? Enhanced Magnetic Model, enfim. Tá, e aí ele tem as datas, né, então esse primeiro são para previsões futuras, basicamente, né, de 2019 a 2024, esse aqui é só de 2000 a 2019, enfim,
como a nossa documentação é de 95, aí a gente vai ter que utilizar esse daqui, ó, que esse tem dados desde 1590, né, 1590 a 2024, tá? Na documentação ali diz que é setembro de 95, né? Então a gente tem que saber quanto que vale a declinação magnética nesse ponto em Joaçaba, lá em setembro de 1995, que é a nossa documentação. Então vamos lá, 95, setembro, mês 9, né? Dia, bom, aqui vamos botar o primeiro dia, enfim, né? Beleza. O resultado na página mesmo, né? HTML, e vamos calcular, tá? Tá aí, ó, dá até para ver, ó, se a gente não inseriu nenhum erro, né, tá aqui, ó, Joaçaba, né, ele mostrou no mapinha, tá ali mais ou menos o ponto, né. Então, beleza, o que temos aqui, ó, declinação magnética em setembro, em 1º de setembro de 1995, nessa localidade, 14 graus e 38 minutos a oeste, né, negativa, né, o norte magnético a oeste, à esquerda do norte geográfico verdadeiro. Mudando 7 minutos oeste por ano, né? Então ficando 7 minutos mais negativo por ano, né? Então, enfim, isso se a gente quisesse fazer a atualização, né, do valor da declinação magnética para a data de hoje, por exemplo. Mas é mais prático simplesmente entrar com a data que a gente, né, pessoal, usando esse modelo que ele te dá para o dia, né, não precisa fazer essas atualizações, a gente não precisa entrar com o dia de hoje e voltar lá para 95, né, ou entrar com 95 e atualizar para o dia de hoje. A gente já entra com a data que a gente tem, né, pessoal? Enfim, daí a gente já tem a declinação magnética e já consegue obter o norte geográfico, né? Tendo o norte geográfico, a gente consegue obter o norte de quadrículo, o norte UTM. Bom, então, 14 graus e 38 minutos, né? Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui um PowerPoint, né? Só para a gente ter noção aqui do que está acontecendo, né? Vamos botar uma setinha aqui. Deixa eu deixar perfeitamente na vertical, né? Vou zerar aqui, ó. Beleza. Transformar ela numa seta. Tá? Deixa eu aumentar a espessura dela. Beleza. Vou botar na cor preta. Tá. Então aqui, ó, pessoal, esse aqui seria o nosso norte geográfico verdadeiro, né? O geodésico, que é o norte de referência, né? Então, o que a gente sabe? Ó? A gente sabe que naquela época, né, a declinação magnética, né, nesse local, vale 14 graus e 38 minutos a oeste, né, o magnetic north, né, o norte magnético a oeste, à esquerda do norte geográfico. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, eu vou botar essa seta em vermelho, e eu vou vir aqui, ó, em tamanho, eu vou botar ela um ângulo de rotação aqui de menos 15 graus, né? Vou arredondar para 15 ali, tá? Que ela vai ir justamente para a nossa direção, ó, 15 graus ali para a esquerda, né? Ó, então, essa é a nossa situação, ó, lá em setembro de 95, nesse local, tá? Bom, beleza. Aí o que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que o rumo magnético, né? Então aqui tem que lembrar os conceitos de diferença de rumo e azimuth, né? Que vocês já viram em modos anteriores. O rumo magnético, né, lá em setembro de 95, valeria 30 graus a noroeste, né? Então, o nosso alinhamento, ele estaria aqui, ó. Vamos pegar mais uma linha, né? Então, deixa eu mudar a cor dele também, né? Para o nosso alinhamento, eu vou usar uma cor verde aqui. O nosso alinhamento, ele estaria a 30 graus a noroeste, né? Então, 30 graus em relação ao nosso norte magnético, né? Então, se a gente já botou o nosso norte magnético 15 graus para cá, então o nosso rumo, ele vai sair ali aos 15 graus, né? Que já é o do norte magnético, mais os 30, tá? Então, vai sair a menos 45 graus, tá? Então, tá, sai nessa direção aqui, tá? Por quê? Né? Ó, porque esse ângulo aqui é de 30 graus, ó, né? Daqui para cá é 15, daqui para cá é 45, então daqui para cá é 45 menos 15, 30, né? Então o nosso rumo sai para cá, né? 30 graus a noroeste, ó. Noroeste, né? Quarto quadrante. Bom, beleza, né? Então, vamos inserir um texto aqui, né? Caixa de texto. Então, o que a gente sabe, ó, pessoal? A gente sabe que o nosso rumo magnético, né? Ele vale 30 graus noroeste. Consequentemente, pessoal, quanto que vale o nosso azimuth magnético?
vamos lembrar lá a conversão de rumos em azimuth, né? Ó, quarto quadrante, né? Então o nosso rumo magnético ele vai valer, ó, 360 graus, a volta completa, menos o valor do rumo, né? Então ele vai valer esse valor aqui, ó. Então ele vai valer, ó, 360 graus, menos o rumo, né? 30 graus. Então ele vale 330 graus. Esse é o nosso azimuth magnético, lá em setembro de 95, né? Ok. Bom, e quanto vai valer o nosso azimuth geográfico verdadeiro? Ó, pessoal, ele vai... A gente só pelo desenho a gente já sabe, ó, ele vale menos que o nosso azimuth magnético, né? Por quê? Porque ó, o azimuth magnético ele dá uma volta maior, né? Saindo do norte magnético, a gente dá uma volta maior até chegar no rumo do nosso alinhamento, né? Na direção do nosso alinhamento. Saindo do norte geográfico, ele está ali 14 graus e 38, né? À direita, a gente dá uma volta menor, né? Então, vamos lá lembrar, né? O azimuth verdadeiro vai ser igual ao nosso azimuth magnético, né? Que é o 330 graus, tá? Mais o valor da declinação magnética, tá? Só que a nossa declinação magnética, ela é negativa, né? 14 graus e 38 minutos. Então vai ficar ali, ó, mais menos 14 graus e 38 minutos, tá? Então o nosso azimuth verdadeiro, ele vai valer quanto? Vamos fazer aqui na calculadora, ó. 330 graus menos 0 graus, né? Não, desculpa. Vamos de novo. 330 graus, azimuth magnético, menos a declinação magnética ali, né? Menos 14 graus e 38 minutos, né? Então, isso vai dar, vamos transformar para graus decimais aqui, 315 graus e 22 minutos, tá? Então, 315 graus e 22 minutos. Esse é o nosso azimuth verdadeiro, ó, o ângulo do norte geográfico, geodésico, né, até a direção do alinhamento, beleza? Mas não é o que a gente quer. O que a gente quer é o azimuth de quadrícula, o azimuth UTM, né? Então, porque a gente vai configurar ali a obra para trabalhar na projeção UTM, né? Então, a gente sabe que a gente tem que ir 310 metros nessa direção, né? Mas que direção é essa, né? Pelo norte magnético, são 330 graus, lá em setembro de 95, né? O norte magnético lá de setembro de 95. Hoje seria outro, enfim, outro norte magnético, que não interessa. Se fosse pelo norte geográfico, aí tudo bem, aí seria 315 graus e 22 minutos. Mas vai ser pelo norte da quadrícula, o norte da projeção TM, porque a gente vai estar trabalhando ali, vamos supor que a gente pegou um RTK, por exemplo, né? A gente vai configurar a obra na coletora lá em UTM, então a gente quer seguir no azimuth UTM. Então a gente agora tem que considerar a convergência meridiana, beleza? Então vamos lá, ó, pessoal. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente calcula a convergência meridiana, tá? Então aqui, ó, na página do curso, né, em downloads, ó, tem uma opção aqui, deixa eu trazer mais para baixo, que é de planilhas, né? Deixa eu baixar mais um pouco. Então, ó, downloads, planilhas Excel, tá? E aí tem essa primeira opção aqui, ó, fator K e convergência meridiana. Vocês podem baixar, tá? Tem também no SIGA, né? Lá nos tópicos de aula do SIGA. Então, vamos lá para a página do downloads, né? Vamos extrair, né? Baixou o arquivo, né? Então, extrair para essa pasta, né? Fator K e convergência por geodésicas e UTM. Tem duas planilhas aqui, tá, pessoal? Numa delas, a gente obtém o fator K, o fator de deformação linear da projeção e a convergência meridiana por coordenadas geodésicas, entrando com as coordenadas geodésicas do ponto. E na outra, a gente obtém o fator K e a convergência meridiana por coordenadas TM. Então, entrando com as coordenadas UTM do ponto, por exemplo, tá? Tanto faz, né? Então, a gente tem as duas situações, né? Porque a gente usou o ProGrid, né, para converter. Então, a gente tem tanto as geodésicas, latitude e longitude, quanto as UTM, este e norte, tá? Vamos pelas TM, por exemplo. Vocês podem fazer por geodésicas em casa para treinar e comparar também, né? Tem que dar muito parecido ali, né? Praticamente igual. Enfim. Então, ó, então aqui está aqui a planilha UTM, basta a gente entrar com o nome do ponto, né? A coordenada norte, a coordenada oeste, o hemisfério, ele vai fornecer tanto o K da projeção, né?
fator de deformação linear naquele ponto contra a convergência meridiana, que é o que nos interessa nesse caso, tá? Beleza, então vamos lá. Eu vou botar aqui Joa, de Joaçaba, por exemplo, né? Enfim, para o nome do ponto, e vamos entrar com as suas coordenadas UTM. Então aqui, ó, atenção, né? O primeiro campo ali é a coordenada norte, né? Então aqui é norte com norte, né? Vamos colar, vamos tirar esses pontos aqui para não dar problema no Excel, né? Deixar apenas a vírgula, beleza? Coordenada norte, agora esão com esão, né? Este com oeste. Então atenção para isso, né, pessoal? Dependendo do software, primeiro vem a coordenada este, dependendo do software, primeiro vem a coordenada norte, enfim. Tem que saber o que está fazendo, né? Tem que saber o que é a coordenada este, o que é a coordenada norte, para não fazer confusão. Então, coordenada este, beleza. Hemisfério, a gente sabe que é o hemisfério sul, né? Então, S de sul. E tá ali, ó. Tá ali a nossa convergência meridiana, tá? Nesse exemplo, né? Então, ali é 13 minutos e 26,6 segundos. Positiva, né? Então, lembrando, convergência meridiana positiva, o que significa? Significa que o norte UTM está a leste, à direita, né, do norte geográfico ou verdadeiro, né? Então, a gente pode, de novo, aqui, ó, pegar, né, essa seta e vamos agora botar ela em azul para indicar o norte de quadrícula, o norte UTM, tá? Bom, o PowerPoint aqui ele não vai aceitar, né, uma rotação ali tão pequena, né, inferior aí a meio grau, né, pessoal? Então, eu vou botar aqui, se botar 1 grau fica muito pequeno também, eu vou exagerar, tá? Vou botar 5 graus só para fins didáticos aqui, só para a gente ter uma diferença, tá? Porque, claro, né, visualmente a gente não conseguiria perceber as diferenças ali, né, entre o norte geográfico verdadeiro e o norte de quadrícula, o norte UTM, porque essa diferença é muito pequena, né, é 13 minutos, né, então é inferior a 1/4 de grau, né, então 30 segundos, meio grau, né, desculpa, 30 minutos, meio grau, né, 13 minutos, 1/4 de grau, aí, até menos, né, então muito pequenininho, mas existe, enfim. Então, quanto que valeria agora o nosso azimuth de quadrícula, né, vamos pensar aqui, ó, então de novo, né, pessoal, ó, o azimuth de quadrícula ele vai ser menor, né, ó, notem que fazendo o desenho não tem decoreba, né, pessoal, a gente consegue entender o problema, ó. O nosso azimuth de quadrícula, o nosso azimuth UTM, ele vai ser menor que o azimuth geográfico verdadeiro, né? Por quê? Porque o azimuth geográfico verdadeiro, né, ele vai dar uma volta maior, né, saindo lá do norte geográfico verdadeiro até chegar ao alinhamento do ponto. O norte de quadrícula UTM, como ele está a leste, né, ele está à direita, né, então ele vai sair aqui um pouco mais a leste, aqui, enfim, ele vai dar uma volta menor, né, um pouco menor até chegar no ponto, tá? Então, o nosso azimuth UTM, ou de quadrícula, né, vai ser igual ao nosso azimuth verdadeiro, né, os 315 graus e 22 minutos, menos a nossa convergência meridiana, o valor da nossa convergência meridiana. Nesse caso é 13 minutos, até botar aqui, né, menos 0 graus, 13 minutos, 26,6 segundos, tá? Então, vamos fazer aqui na nossa calculadora, né, então, vamos zerar aqui. Então, nós temos ali, então, 315 graus e 22 minutos, né, o nosso azimuth verdadeiro, ou geográfico, ou geodésico, enfim, menos a convergência meridiana, né, 0 graus, 13 minutos e 26,6 segundos, né, igual... transformando para graus sexagesimais, né, graus por segundos, aquela da resposta em decimais, tá ali, né? Então essa é a nossa resposta, ó. 315 graus, 8 minutos e, vamos aqui ver, né, 33,4 segundos, né? Então, esse é o azimuth que eu tenho que seguir em campo para encontrar o RN, nessa direção, então eu tenho que sair nessa direção TM, né, nesse azimuth, o TM, nesse azimuth de quadrícula de 315 graus e 8 minutos e 33 segundos, né, e andar ali mais ou menos, né, 310 metros nessa direção para encontrar o RN. Na verdade, eu não vou encontrar ele, né, eu vou encontrar uma vegetação rasteira ali na volta, enfim, e aí procurando com atenção ali no terreno, né, eu devo encontrar ali o RN de referência para eu conseguir utilizar e fazer o meu levantamento, o meu serviço, tá? Então, notem, né, esse é um exemplo realmente mais prático, aplicado mesmo, né? Eu não posso usar a informação que eu tenho na documentação original. Na documentação original, eu estou dizendo que eu saio num rumo de 30 graus a noroeste magnético.
Só que isso é referente ao norte magnético de 1995. Tem nada a ver com o norte de quadrícula, né, dessa situação. Então, primeiro a gente converteu esse rumo magnético, né, 30 graus noroeste, em azimuth magnético, né, 330 graus, lá em 95. Pela declinação magnética lá de 1995, de setembro de 1995, a gente conseguiu obter, né, o norte geográfico, a direção do norte geográfico, né, ou geodésico, e consequentemente o azimuth verdadeiro, o azimuth geográfico, o azimuth geodésico, enfim. E, em função das coordenadas, o TM que a gente tinha do nosso ponto ali de referência, né, a gente conseguiu obter a convergência meridiana, né. E aí, com isso, a direção do norte de quadrícula, né, em relação ao norte geográfico, o geodésico, o verdadeiro, enfim, consequentemente o azimuth de quadrícula, o azimuth UTM, enfim, desse alinhamento. Então, essa é a direção que a gente tem que seguir ali com a coletora configurada no sistema de coordenadas UTM, por exemplo, né, 310 metros nessa direção, né. Então, notem que faz muita diferença, né, se a gente sair aqui se a gente fosse seguir lá pelo rumo lá, magnético lá de 1995, enfim, notem que quanto, né, maior a distância, né, aqui, né, 310 metros no caso, né, maior vai ficando essa diferença, né, entre sair no rumo errado, na direção errada, no azimuth errado, enfim. Então, certamente a gente não ia encontrar o RN, né, se a gente não atualizasse essa informação, né. Então, o rumo magnético de setembro de 95 para azimuth de quadrícula, né, na projeção UTM, tá? Então, aqui é um exemplo, né, de como a gente poderia trabalhar com esses diferentes tipos de norte, né, na prática, né, tem um problema prático mesmo, né, para resolver com isso, né, então integrar lá o norte magnético com o norte de quadrícula da projeção TM, né, passando ali pelo norte geográfico, ou geodésico, ou de referência, né, então trabalhando com os conceitos de declinação magnética e convergência meridiana, tá. E só para encerrar, né, a gente viu aqui uma convergência meridiana positiva, né, e faz sentido, né, se a gente for aqui no Google Earth, né, lembrar aqui dos nossos fusos e meridianos, enfim, né, vamos ali botar Joaçaba, em Santa Catarina, o que acontece, né, ó, ela está a oeste do meridiano central, né, o 51, é menos 51 alguma coisa, né, aqui está em UTM, mas vamos até podemos mudar para geodésicas agora, né, então graus minutos e segundos, latitude e longitude. Então, ó, 51 alguma coisa, né, é mais negativo, né, aqui o meridiano central, menos 51. Então, como a gente viu, no hemisfério sul, se está a oeste, né, do meridiano central, a convergência meridiana é positiva. Se está a leste, como é o caso de Florianópolis, né, e a convergência meridiana é negativa, tá? Inclusive, no vídeo anterior, eu falei que Florianópolis tinha uma longitude lá de menos 53 alguma coisa, né, na verdade eu acabei, até eu faço confusão às vezes, né, na verdade seria menos 48 alguma coisa, né, ela está quase na borda do fuso, mas é o fuso desse lado, né, o 48, não o fuso do outro lado lá, que é o 54, enfim, tá, mas a relação é a mesma, né, então, hemisfério sul, a leste do meridiano central, né, convergência meridiana negativa, a oeste do meridiano central, como em Joaçaba, convergência meridiana positiva. Beleza?